Muito bom dia, caro telespectador. Nas imagens está lá o The Best de Produções, um dos grandes produtores da cidade de Monpês. Um forte abraço para si que está aí do outro lado nas câmeras e um forte abraço para você que está neste exato momento a apanhar aqui o nosso vídeo. Só para poder salientar e cumprimentar a toda a vasta equipa que está aqui a produzir este vídeo e, acima de tudo, agradecer aqui a sua gratidão, a sua também a preocupação de estar aqui a acompanhar este vídeo maravilhoso. Este é um debate que tem agendas traçadas para nós podermos aqui evocar nos seus ouvidos, acima de tudo, transportar conteúdos que farão a sua manhã, a sua tarde, a sua noite em perfeitas condições de você estar aqui bem sintonizado a nós. Então, como disse o Prior, estarão comigo Ibrahim Abel, enquanto assim conto contigo lá do outro lado para assim podermos acompanhar o nosso vídeo. É um canal novo que está a iniciar no YouTube, com mais criatividade, mais sensibilização. E deixa-me neste exato momento aqui nos estudos receber aqui um jovem também que vai fazer parte desta grande debate em que nós vamos aqui ter os assuntos em destaque. Por isso, daqui a alguns minutos eu recebo aqui nos estudos um jovem. Os temas em que nós vamos poder aqui abordar é um tema muito importante, que precisa muita alegria e, acima de tudo, contamos com o seu contributo do outro lado. Vamos falar também de juventude local, também vamos falar de uma prostituição atual e também vamos falar um pouco sobre os recém-chegados aqui no nosso distrito, falo concretamente dos deslocados. Então, esses são os nossos temas centrais em que nós vamos aqui fazer uma grande discussão, uma grande ideia do que pode acontecer daqui para diante. Um forte abraço mesmo, continuo aqui a dizer para a pessoa que está a filmar este vídeo, o The Best Produções, um dos produtores que Deus nos deu aqui na cidade de Monpês. Confira, daqui a alguns minutos o meu convidado vai já entrar aqui nos nossos estúdios. Até já! Sim, senhor, caro telespectador, depois aqui de termos anunciado que teríamos nos nossos estudos nosso convidado especial, com os temas aqui que nós abordamos, que vamos falar sobre a juventude atual, vamos falar sobre a prostituição, também vamos falar aqui dos deslocados, falo dos nossos irmãos que vivem nas zonas, assim como nos distritos que foram ocupados pelos terroristas, aqui nosso debate em que nós vamos aqui então traçar com esta organização que foi criada recentemente na cidade de Monpês, dos deslocados, uma forma de podermos apoiar. Mas antes, deixa-me aqui cumprimentar o meu convidado. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia telespectadores que estão a acompanhar esse programa e muito obrigado, Ibrahim Abel, por termos essa oportunidade de criatividade, portanto, para esse encontro. É uma apreensão, é uma criatividade, portanto, que temos para podermos falar daquilo que nos resta. Exatamente, assim fica a apresentação, sinta-se em casa e obrigado também por ter aceito o nosso convite no nosso canal, assim como também daquilo que nós vamos falar. Temos um tema em primeiro que nós já dissemos, que vamos falar sobre a juventude local, também um tema este que vai tomar-nos aqui a atenção, o nosso caro telespectador que está aí do outro lado, a ouvir aqui essas palavras. Para si, o que é a juventude? O que é que entendes quando se fala da juventude em nosso distrito, assim como no nosso país, assim como no mundo em geral? Juventude é uma faixa etária, portanto que é uma transição, a pessoa que sai de criancice, depois vai para a adolescência, depois chega para o jovem. Portanto, juventude responde a um número criativo, ou seja, um número de anos limitados. Exato. Então, como é que olhas a juventude do nosso distrito de Monpês nos nossos últimos dias, os jovens aqui em Monpês? Os jovens aqui em Monpês, portanto, estão, de facto, a renascer, as criatividades de sempre saem, mas também temos algumas organizações correspondentes aos jovens de Monpês, assim como qual é esta organização que gostaria aqui a falar? Falaste que existem algumas entidades que podem responder na altura ou no lugar do jovem. Estou a falar aí de algumas organizações quase governamentais. Okay. Estou a falar da OJM, que é a Organização dos Jovens a nível de Moçambique, ou de Moçambique. Okay. Também estou a falar de Conselho Juvenil, portanto, de Monpês, okay, particularmente para o nosso distrito. Organizativo, que saiu quase há dias atrás, portanto, que é movimento de solidariedade dos jovens dentro do distrito. Então temos essas organizações, portanto, que estão a vigorar dentro do distrito. Exato. Feliciardo, o meu convidado aqui do outro lado,
como é que olhas? Quais são as preocupações em que apresentam os jovens da cidade de Montevideo, para além daquelas que vivem aqui na sede? Então, olhando para os nossos bairros da cidade de Montevideo, será que essas organizações que aqui acabaste de referir são capazes de poder responder às necessidades? Estaríamos a falar no seu todo, porque esta organização não é limitada, que deve responder a algumas necessidades de outras pessoas, por exemplo, uma faixa etária, porque são jovens da cidade, são jovens de onde não devem se beneficiar daquela organização, ou são aqueles jovens que essas organizações conseguem se beneficiar, ou acima de tudo, responder às necessidades dos bairros da cidade de Montevideo, unir e saber quais são as preocupações. Nessa parte, nesse vertente, temos muitas dificuldades. As organizações existem, como eu disse ao prior, só que no seio dessas organizações também temos ou tem objetivos principais que, portanto, podem ser sanadas e podem ser discutidas de modo com que venha termos a solução os problemas dos jovens. E quais seriam essa organização que podia aqui existir para que as pessoas possam responder, ou essas organizações tenham o objetivo de poder responder às necessidades dos jovens no seu domo? Estou a falar de OJM, por exemplo. OJM é uma organização que poderia ou que pode puxar os jovens a criar ainda debates, portanto, para já ocupar os jovens, criar mais encontros, como está traçado no próprio objetivo da criação da organização, exatamente. Mas temos um problema muito sério, eu não sei se esse problema terminará ou terminará não terminando. Porque, segundo as informações ou os traços dos objetivos, não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Não estão a ser cumpridos. Em que forma podes se referir? É por não ter encontro com os jovens ou houver aqui uma particularidade da juventude? Dizer, olha, os jovens que podem participar nesta organização devem ser essas e outros não podem aqui participar nestas organizações. É isso que quer me dizer aqui? De facto, é isso. Portanto, não são sendo respeitados de modo com que a sensibilização, a mobilização real, como você disse que alguns jovens têm acesso para saber a isso, os jovens rurais, por exemplo, que vivem fora do distrito. Esses jovens podem não ter acesso às informações, por exemplo, da OJM. Há anos atrás, nós trabalhamos, trabalhou-se ou trabalhamos na mobilização de alguns jovens. Portanto, esses jovens, alguns estavam a entrar ainda na organização. Estamos a falar de uma média de 200 jovens que ainda estavam a se ingressar na OJM, a se ingressar e a saber, porque estávamos a trabalhar de modo com que essa organização não seja a monte. Que seja conhecida exatamente com as pessoas, exatamente. Então, nós trabalhamos de modo com que esses todos os jovens conhecessem essa organização. Mas, depois de conhecê-los, passou um tempo em que já parou a mobilização, tinha parado e parou. Essa paragem que terá sido verificado, será que não há aqui uma, por exemplo, desmotivação? Porque, olha, uma pessoa onde se sente à vontade, não há desmotivação. Acima de tudo, essa pessoa se sente em casa, se sente com amigos, se sente com uma organização. É como nas empresas, está a ver? Quando há pessoas que trabalham numa organização, mesmo não tendo salário, né? Tendo algumas palavras que podem sensibilizar o próprio jovem, é não fazer abandono. Então, quando os jovens, por exemplo, ou quando um empregado trabalha numa empresa, ele não é respeitado, é desvalorizado também, não é considerado, como eu disse aqui, desculpa mesmo, repetição de palavras, e também não é isso. Será que aquele jovem, a frisar na sua visão, na sua versão, esse jovem pode continuar quando há desmotivação? O jovem pode continuar ou pode fugir desta organização na altura em que esse jovem foi voluntário para segurar aquela causa? Obviamente que esse jovem, pela não coragem satisfatória, ou seja, pela má recepção ou consideração, pode ser desmotivado e pode sair da organização, porque trata-se de uma organização sem fins lucrativos. Então é preciso trabalhar com sensibilização.
Portanto, quando não há Ok, a sensibilização... Aí estás a falar de uma sensibilização. Será que era de tratar da mesma forma aquele jovem da cidade e aquele jovem da localidade? Estarias a falar nisso que, olha, é bom também, da mesma forma que é tratado o jovem da cidade, também que seja tratado da mesma forma o jovem da comunidade? É isso que queria dizer também? Sim, exatamente, que queria salientar. Ok, e agora qual é o desafio que podes lançar para as pessoas que dirigem essas organizações, na altura em que eles fazem aqui a particularidade, que este jovem que deve fazer aquilo, aquele jovem não pode fazer isso. Quais são os desafios que podes lançar para aqui os dirigentes dessas organizações que aqui falaste? Porque existem muitos jovens, caro telespectador aí do outro lado, existem muitos jovens que atualmente reclamam, mano. Nós todos sabemos que não há emprego para todos, né? Nós sabemos, mas é através dessas organizações que nós temos aqui na cidade, assim como noutras províncias, nos seus distritos municipais, que podiam fazer algo muito importante para ajudar jovens. É verdade que não há emprego para todos, mas o governo, assim como essas organizações, tinham que haver uma preocupação em que podia já unir esses jovens. Dentro dessas organizações tinham que sair aqui algumas ideias construtivas e houver aqui mobilização, houver aqui motivação. Olha, vocês não pensam que eu estou a pensar. Uma pessoa que é motivada num lugar é difícil de abandonar. Mas quando você trata mal a pessoa pode abandonar e pode não se sentir à vontade nesta organização. Felizardo, quais são os desafios depois para irmos às últimas considerações do nosso primeiro debate aqui? Primeiro, dizer aos organizadores, ou seja, os responsáveis dessas organizações, que primeiro tenham a capacidade de poder gerenciar esse sistema todo e, sobretudo, a mobilização, porque a mobilização é a base de todos os jovens de se unir. Porque você já disse aqui muito bem que não é uma organização, por exemplo, lucrativa, que portanto alguém pode se beneficiar, mas é uma força voluntária. Então, essa força voluntária pode só ser salientada e reforçada pelos dirigentes. Portanto, é uma mensagem para os dirigentes também que martelem-se e que tenham mais criatividade e credibilidade, portanto, para aqueles jovens não se sentirem isolados. Exato, estarem unidos. Exato. Nós estamos a falar de um tema muito importante que envolve a nossa juventude da cidade de Monpês. É uma preocupação que nasce em nós. São duas pessoas aqui, né? E também agradecer aí novamente a pessoa que está a fazer este vídeo, o Antebest. Olha, é uma preocupação para nós que nasce aqui na cidade de Monpês. Nós sabemos que, olha, o governo sabe que nesta cidade tem jovens e os jovens que existem aqui têm necessidades. As necessidades seriam essas organizações, o JM, CDJ, essas organizações. Olha, unir os jovens não é fácil. Olha, os jovens quando não estão bem unidos, o que eles fazem os jovens? Os jovens já optam muitos meios. Criminalidade, ladroagem, muitas coisas por aí. Com essa insurgência que está a acontecer no nosso país, olha, cuidado que os nossos jovens possam se envolver. Olha, tomem na consciência que a cidade de Monpês é nossa, esta é uma nossa cidade, é uma cidade linda e nós queremos que ela possa evoluir em perfeitas condições. Felizardo, últimas considerações? Eu não tenho muito aqui para falar, só agradecer pela oportunidade criada por Ibrahim Abel, por me convidar a esse debate e, portanto, que tivemos mais tema muito salientável e muito interessante a nível do distrito, assim como a nível provincial e quase todo o país, e isso gera. E agradecer também ao realizador também, que está, portanto, na realização, e agradecer também aos telespectadores que estão ainda na escuta desse programa, e muito obrigado.